Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos voltar ao nosso direto, ao nosso live. Será para vos explicar um pouco do que é Money Peace ou Baby Lights. É uma das técnicas que é muito procurada por todos os nossos clientes, mas acima de tudo é algo que temos que considerar como é que nós vamos conseguir um aclaramento perfeito, 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 mas ao mesmo tempo garantir que temos aqueles resíduos de fundos de aclaramento que são indesejados totalmente ou o mais neutralizados possível. Todos nós sabemos que os cabelos, o nosso tipo de cabelo, é super difícil de aclarar. E nós também sabemos que quando utilizamos a ferramenta certa, ou seja, quando utilizamos o produto certo, na mistura certa e nos socorremos de um produto que é específico para nos facilitar durante o processo de aclaramento desta capacidade de neutralização, nós conseguimos um aclaramento perfeito. Já sabemos que para conseguir um aclaramento perfeito o cabelo não tem que ficar transparente, temos que ter uma tonalidade em que o louro se vê num amarelo pálido, quase como um tom de areia. Então, como é que nós conseguimos fazer este resultado através do processo de aclaramento ou da descoloração? E é isso que vou, durante este período, explicar-vos de uma forma fácil. Todos vocês no salão têm uma ferramenta que às vezes está de lado. E é uma ferramenta que nos facilita, ou seja, para que complicar quando já temos as coisas criadas para nos facilitarem a vida? E do que é que eu estou a falar? Escrevam lá no chat se sabem do que é que eu estou a falar. Vamos lá. Quero ver quem é que adivinha do que é que eu estou a falar. Dar aqui alguma margem, algum tempo. Acho que estou um bocado corada hoje, não? Aqui da luz e dos filtros. Então, do que é que eu estou a falar? Alguém consegue adivinhar qual é a ferramenta que normalmente tem no salão? E não me venham dizer que não conheciam, porque é super antigo, podem a não estar recordados e terem-na lá. Tenho a certeza absoluta que têm esta ferramenta super essencial que vos vai ajudar, facilitar a vida nos processos de aclaramento. Estou a falar, claro, de blonding, da descoloração. É importante que nós tenhamos em consideração qual é o tipo de aclaramento que nós desejamos obter, e eu estou a falar de um aclaramento máximo. Então, se eu estou a falar de um aclaramento máximo, o ideal seria selecionarmos Blonde Me 9+. É uma descoloração que nos vai permitir até 9 tons de aclaramento. Tem a tecnologia Bonding Forcing integrada, já me ouviram falar dela, não vou aqui dissecar a parte da tecnologia, mas no outro dia, por acaso, perguntavam-me o que é tecnologia bonding. Todos nós sabemos que um processo de aclaramento é o processo que normalmente agride mais o cabelo. Bom, agredia há uns anos atrás. Hoje em dia, em Blonde Me, como nós temos já integrada a tecnologia bonding, então quer dizer que durante o processo de aclaramento eu tenho ingredientes que me vão ajudar a manter as ligações internas conectadas para que durante o processo de aclaramento o cabelo fique menos fragilizado e ao mesmo tempo consiga ter um resultado da estrutura do cabelo muito mais coesa e muito menos propensa à quebra. Então, isso é a tecnologia bonding. Todos nós sabemos que o nosso cabelo é composto por ligações ou pontes, como lhe quiserem chamar, e é super importante garantir que estas ligações ou pontes se mantenham o mais resistentes, o mais protegidas possível e no final o mais coesas possível, porque quanto mais saudável o nosso cabelo ficar, mais durável a nossa tonalização também irá ser. Blonde Me 9 tons. E depois, eu já vi respostas, já vi. Então, já vi aí respostas que era, o Bruno dizia Cool Addictive, com um ponto de interrogação, quase como quem, será que é, será que não é? Sim, é. Então, nós sabemos todos, e portanto, obrigada Bruno por ajudar, nós sabemos todos que é uma ferramenta super essencial,
Há cabeleireiros que têm no salão, quase todas as vezes que eu visito um salão para fazer formação, ele está lá, é encostado, e hoje decidi falar dele, até porque vem aí o período de férias, vem aí o período em que não vão ter se calhar tanto tempo para estar em cima do controlo do aclaramento para garantir que há realmente este aclaramento que nós procuramos. Além disso, quanto mais neutralizado o meu fundo de aclaramento ficar após o processo de aclaramento, mais fácil nós podemos depois matizar ou tonalizar. Ok, boa, Bruno. Por isso é que se lembrou logo dele. Muito bem. Então, esta é a Sheila, como vos tinha inicialmente mostrado. Boa noite, para quem acaba de chegar. Só aqui ver. Ok. Só aqui ver se tinha alguma questão no Facebook. Já sabem, hoje novamente estou a transmitir em 3 plataformas em simultâneo: Facebook, Instagram e YouTube, e por isso tenho que ir controlando todas. Então, outra das particularidades numa descoloração, só para então mostrar o Cool Additive, que é este que aqui vemos, a ver se nós conseguimos que o consigam ver. Aqui no Facebook vê-se melhor, ok? E no Instagram é representado pela letra B de Bleach and Tone, e neste caso nós temos o Cool Additive. Existem dois. Há clientes que procuram um rose cooper ou um louro rosado, um louro irisado. Também podem perfeitamente recorrer ao tom rosé para vos ajudar, ou seja, ambos no topo da caixa estão identificados pela letra B de Bleach and Tone, mas depois existem 2 tons disponíveis. O rosé para permitir que durante o aclaramento consigamos já esta tonalidade rosada, ou um rosa cooper, acobreado, e no caso do aditivo do Cool, então nós conseguimos o resultado frio. Muito bem, Bruno, espetacular. Então, como é que nós vamos aqui fazer? Normalmente, e no vosso manual técnico de Blonde Me, porque a carta de Blonde Me é super completa e visual, porque todos os produtos que existem na gama Blonde Me, como sabem, é uma categoria cruzada, têm os super aclarantes com cobertura de brancos, os highlightings, que é para permitir o processo de madeixa direta de aclaramento e tonalização no só passo. Também existem os tonalizantes e depois o Bleach and Tone. Então, no caso do Bleach and Tone e no caso de todos os outros, também nos tonalizantes tem, existe sempre de lado a mecha da altura de tom em que estariam a trabalhar e ao lado a cor mais aproximada que iriam obter quando utilizam determinado produto. Então, no caso de Blonde Me, do Bleach and Tone especificamente, a recomendação é que para alturas do tom até um 7, nós podemos utilizar até 5 gramas de Bleach and Tone por cada 35 gramas de pó descolorante, enquanto que em alturas de tom mais escuras, por exemplo um 4 ou um 5, podemos utilizar como máximo até 5 gramas do Bleach and Tone. Pois bem, o que é que acontece? Nós temos a nossa descoloração que aclara 9 tons, mas depois quando adicionamos o Bleach and Tone, nós perdemos um tom de aclaramento. Então qual é o truque? Eu, regra geral, utilizo o Bleach and Tone sempre. A diferença é que eu coloco menos quantidade do que aquela que está recomendada. E aí eu trabalho Blonde Me a 7 volumes, que me permite um aclaramento brutal, mas como coloco 1 ou 2 gramas por cada 35 gramas de pó, eu vou conseguir, ao mesmo tempo que o meu cabelo me vá ficando mais neutralizado e, portanto, o resultado de aclaramento perfeito. Então, este é o que eu vou utilizar. E isto era só para fazer uma introdução e para fazer com que todas as pessoas pudessem começar a entrar. No entanto, o objetivo de hoje vai ser podermos trabalhar uma técnica que se chama Money Piece.
ou Mani-Piece Baby Lights, também há quem lhe chame assim. Ou seja, nós quando houve uma altura que começámos a ter um face framing, que é a moldura do rosto, depois passou-se a chamar contouring, entretanto começou-se a chamar color blocking e entretanto agora já é de um formato muito mais sutil, porque há clientes que querem realmente este efeito de ter quase como uma moldura do rosto, mas algo que seja muito mais precioso. Então trabalhamos a técnica Mani-Piece. E vou explicar um pouco, há várias, esta é a que eu acho que é fácil e ao mesmo tempo que dá realmente um ar glamouroso, mas sintam-se livres de fazerem aquela técnica que se sentem o mais confortáveis possível. É verdade, Bruno, uma grama faz toda a diferença na descoloração. A descoloração Blonde Me já tem pigmentos azulados, no entanto, quando adicionamos esta 1 ou 2 gramas, faz realmente toda a diferença, que eu vou-vos mostrar depois numa cabeça que já tenho pronta, sem matizar, só aplicado. Não esteve o tempo todo porque foi feito um pouco a correr, porque tínhamos que começar o nosso direto e tinha que ter o cabelo lavado, tratado e seco. No entanto, vão ver o aclaramento que nós conseguimos, que é muito, muito espetacular. Eu gosto da palavra espetacular. Não sei se gostam da palavra espetacular, mas eu gosto. Então, vamos lembrar alguém. Vamos então começar com as divisões. Então, para nós trabalharmos uma técnica, portanto, esta é Sheila, também que era quem desejava hoje ter um aclaramento, um Mani-Piece. Ela não sabe o que é, ela queria era lá pela parte frontal muito aclarada, entretanto fui-lhe mostrando algumas fotos do Pinterest para que se pudesse inspirar, porque normalmente os nossos clientes não sabem muito bem o que é que querem e é uma boa forma, porque quando veem pessoas reais também se identificam com aquilo que desejam para si próprios. Já reparei que no caso da Sheila, por exemplo, tem um rosto perfeito para poder fazer e além disso a Sheila tem realmente já um aclaramento que lhe sai natural, não é verdade, não? É só para contar a história, mas que lhe sai natural, porque às vezes acontece, não é? Os clientes têm sempre, alguns clientes têm a zona frontal que com o sol já tem alguma tendência para aclarar naturalmente e nós podemos aproveitar para realçar um pouco mais. Então, como é que nós podemos aqui selecionar as nossas divisões para fazer um Mani-Piece? Primeiro, vemos o nosso risco natural. Quando nós vemos o nosso risco natural e pegamos no cabelo de lado, o que é que ele nos vai dar? Isto dá também para fazer uma franja. Vai nos dar a abertura natural para nós podermos construir um Mani-Piece. Então, é aqui que eu vou seccionar a canto da orelha. Quase como se fosse fazer um triângulo para uma franja. Este aqui para já vou reservar. E agora vou proceder ao mesmo movimento do lado oposto. Então, se não me tiverem a seguir, digam, está bem? Que eu posso voltar a repetir. Eu sei que online é mais difícil. Penteamos. Vai nos dar a abertura. E é onde eu tenho a minha secção. E se repararem, isto acontece em todos os nossos clientes. Clientes que queiram, por exemplo, fazer uma franja, que queiram fazer algo direcionado ou que queiram realmente fazer esta secção de uma forma muito mais salvaguardada, esta é a forma. Também não sei se é correto ou não, é que eu consigo facilmente não fazer asneira quando é hora de fazer uma franja. E depois é opcional. O Mani-Piece normalmente conta-se que será sempre só trabalhada a parte frontal. No entanto, é importante também que se a cliente quer dar seguimento ao aclaramento dos lados, então também podemos fazê-lo. E novamente, se tiverem receio, podem dividir, ou seja, o que faríamos seria tirar a parte onde termina o nosso osso occipital e começa o crânio a arredondar, seria esta secção aqui, quase que depois, se estiverem a trabalhar a técnica, podem trabalhar uma técnica de ferradura ou de delta, e agora, novamente,
vamos seccionar. E temos, se tivéssemos que fazer aclaramento de lado, temos também a nossa secção feita. Se não me estiverem a seguir, digam, está bem? Ok. Então, vou novamente remover a parte superior, que é onde... Eu normalmente, não sei se é convosco também acontece, mas eu memorizo partes do crânio, ou da sobrancelha, ou da orelha, para me poder guiar durante as minhas secções. E o mesmo acontece na parte de trás, ou seja, nós temos a nossa nuca, quando começa o osso occipital, passa a outra secção, por aí fora. Portanto, todos nós já fazemos isto de forma natural. A diferença é que nós, no nosso dia-a-dia, como o nosso cliente fala, que não é o caso do meu, que é bastante sossegada, a minha Sheila, mas no caso dos nossos clientes, eles, regra geral, falam connosco, o telefone toca, alguém que chega, e se nós tivermos esta capacidade de ir memorizando pontos específicos, nunca nos iremos perder. Tá? Eu aprendi disto de alguma forma, já não me recordo como, já são há alguns anos, já não sei como é que cheguei até aqui, mas há de ter sido alguém que me contou. Portanto, como tudo na minha vida, eu não aprendo sozinha, aprendo porque alguém me ensina também. Ok, então temos a nossa secção feita. E agora, como eu não vou precisar de que só vamos trabalhar a parte frontal, vou prender todo o cabelo da Sheila na parte de trás, porque não vamos precisar dele. E vou aqui deixá-la com um visual mais ou menos apresentável. Que assim também durante todo o processo não me irá incomodar. Podem fazer uma trança, podem colocar as pinças, as molas. Já está. Ok. E então temos as nossas 3 secções para podermos trabalhar. Assim que temos as nossas secções efetuadas, estamos preparados para fazer a nossa mistura. Regra geral, fazemos primeiro a mistura, depois vimos para fazer as divisões, entretanto o produto está a atuar. Não se esqueçam que eu vou trabalhar com 7 volumes, a partir do momento que eu faço a mistura, ele está automaticamente a trabalhar. Quando trabalhamos com Blonde Me ou com qualquer outro produto, mas no caso da descoloração, ela está a atuar até 45 minutos. Se eu tiver o aditivo, o nosso Bleach and Tone, ela poderá estar a ir até 60 minutos, mas o cliente normalmente não quer estar 60 minutos. Se bem que comigo fica sempre, porque eu demoro imenso tempo a aplicar todo o processo da técnica, mas o cliente não quer ficar na última prata 60 minutos. Então, o truque é ir fazendo pequenas quantidades de cada vez, para que cada secção que nós vamos trabalhando, ele tenha sempre o produto bastante ativo. Balança, super importante. E já sabem, por cada 35 gramas de pó, que é uma colher por norma, uma colher rasa, vou colocar 2 gramas de Bleach and Tone. Bleach and Tone tem esta tonalidade. Portanto, é um tom bem azul violáceo. No entanto, há que ter algum cuidado, porque se eu estiver a trabalhar em cabelos que já estão muito aclarados, se tocar na zona do louro e se eu tiver colocado mais quantidade do Bleach and Tone, a madeixa vai-me ficar azulada ou demasiadamente fria. Por isso, eu neste caso, por exemplo, a minha Sheila já tem aclaramentos anteriores, e então o que eu vou fazer vai ser trabalhar 2 gramas, e vou trabalhar com as 35 gramas na mesma e não faz mal. Usar 20 na parte de trás e a 30, ok. Bruno, recomendação, a 30 dentro da prata não. Recomendação, utilizar a 7 volumes ou a 20. Se quiser, pode fazer a 7 volumes na parte de trás, e é um desafio, e na parte frontal a 20. Tá? Quando nós fazemos a descoloração Blonde Me a 30 volumes e a colocarmos dentro da prata, ela vai ter muito oxigênio e, portanto, vai estar com este oxigênio que está todo dentro da prata, não consegue expandir, então ela tem tendência a crescer. Tá? O truque, porque ela está assim trabalhada e preparada, a usar a 7 volumes ou a 20 se for dentro da prata. Se for fora da prata para fazer uma mão livre, aí não há problema de fazer a 30 volumes, mas esta é a minha recomendação.
Sim? Ok. Então vamos lá. 7 volumes para confirmarmos que é o que eu vou fazer. E é 1 mais 2, está bem? Ok, vamos lá. Outra das particularidades é mexer cor, mexer descoloração, é como se eu estivesse a fazer tratamento dos meus músculos, ok? Como se eu estivesse a fazer bíceps e tríceps. Realmente assim será mais bíceps, se for ao contrário, para trás é que não. Nós temos que, devagar agora, que é o aquecimento do braço, misturar devagar para que o pó não comece a saltar da taça, né, que é normal. Mas quando eu começo a ter os 3 componentes já mais misturados, eu ia dizer outra palavra, mas não me iria sair bem porque poderia dizer um palavrão. Então, misturados. O que é que acontece? Normalmente, quando nós, enquanto cabeleireiros, vemos que já temos os 3 componentes misturados, achamos que já está. A diferença é que enquanto eu tiver estes grumos e enquanto eu tiver esta tonalidade tão azul, a mistura não está feita. É a mesma coisa que se nós estivéssemos a cozinhar e tivéssemos colocado sal e automaticamente fôssemos comer. Iríamos sentir os grãos de sal. Então, depois de termos os componentes, agora sim, trabalhar o músculo de forma enérgica ou então com batedeira, caso tenham, também ajuda. Por um lado, garantimos que os 3 componentes ficam realmente bem misturados. Por outro lado, a cor da nossa descoloração tem que aclarar, irá expandir, portanto irá crescer e irá tornar-se mais rentável. Quando não misturarmos bem, vamos ter que fazer mais vezes repetições de mistura. Desculpem lá os meus colegas que estiverem a assistir, mas esta é a realidade. 1 mais 2. Há pessoas que não gostam desta rácio de mistura de 1 mais 2. Vocês podem fazer entre 1 mais 1,5 a 1 mais 2,5, no caso de Blonde Me, mas eu creio que 1 mais 2 é a consistência. Ok. E agora sim, vamos lá. Para trabalhar a nossa técnica, vou pôr mais para aqui. Para trabalhar a nossa técnica Money Piece, há várias formas. Uma delas seria, se nós quiséssemos que esta parte frontal tenha muito mais impacto, podemos tirar um véu fino, podemos fazer 3 a 4 ou 5 pratas seguidas. O que é que acontece quando nós fazemos véus e quando fazemos 4 ou 5 pratas seguidas? Vai ficar com um mega de um bloco e além disso, a nível do crescimento, ou nós somos realmente eficazes a fazer um crescimento perfeito, se não fica uma barra escura, porque é impossível, a menos que nós façamos a descoloração no couro cabeludo, de ficar bem junto. Vai sempre, e se a base for tipo a minha, porque neste caso não é muito grave, mas se for na minha base, irá ficar uma risca escura e depois o platinado. O que é que eu faço para tornar? É exatamente a mesma coisa, mas faz toda a diferença no acabamento. Levantamos a madeixa e em lugar de tirarmos em véu, nós vamos tirar tricotado bem fino e bem junto. E assim, nós quando fizermos a próxima, como vai ficar com a zona do crescimento mais irregular, fica perfeito. Fica muito espetacular outra vez. Então, vou colocar só a mesma ajudante para este lado, para me facilitar e não vos virar as costas.
Depois há outra forma que é, podem perfeitamente trabalhar só com a prata, como podem, se quiserem, trabalhar com a espátula. Tá? Eu vou agora na primeira trabalhar com a espátula, mas depois nas próximas, para poderem ver a diferença, posso trabalhar só com a prata. Papel de alumínio. A primeira, eu gosto sempre de trabalhar os contornos com a espátula, porquê? Porque quando nós colamos a prata aqui, temos o nariz da cliente, estamos a fazer a aplicação e estamos a barrar, a tocar na cara do cliente. Por exemplo, no caso da nuca ou no caso das orelhas, que também não é tão certo, na nuca o cabelo, a prata fica encostada aqui às costas e também faz irregularidades. Então é importante que as pratas tenham realmente também no resultado final um acabamento mais perfeito e ao mesmo tempo que não fique com bolsas de ar, que não fique enrugada, e por isso nos contornos principalmente podem perfeitamente fazer desta forma. Então colocamos o nosso cabelo, colocamos o nosso produto. Quando levamos a quantidade máxima de descoloração, neste caso, vamos sempre colocar a máxima quantidade de que vai na trincha na zona do meio, ok? Então seria isto. Iremos fazer a saturação, algo que eu não gosto, que é isto que está a acontecer, que a prata é demasiadamente curta, fazer a saturação das pontas. E depois, quando eu tenho realmente a saturação feita, então eu vou ao crescimento. Porque se nós fôssemos com a trincha cheia de produto logo ao crescimento, ficava aqui uma zona muito encharcada, e quando nós queremos é que realmente fique com o produto, mas fique também numa área bastante limpa, para que quando dobrarmos a prata não vá sujar o cabelo da zona do crescimento. Terminada esta parte, dobramos. Eu, regra geral, dobro sempre a parte de baixo, porque fica limpa também para tocar cá em cima. Dobramos os lados e dobramos os lados. E temos a nossa primeira secção feita. Vai, dona Sheila, desculpe lá. Seguindo, secção seguinte, novamente levantamos, novamente vamos fazer o tricô. Se a vossa secção que tiraram é muito larga e veem que não dá para uma prata, não fiquem estressados, fazem metade da secção e depois venham fazer a outra metade. Não há problema, está bem? Não tentem alargar, porque depois vai ficar afastado dos crescimentos nos cantos. Novamente, colocamos e colocamos. E agora sim tem uma prata como deve ser, à medida do cabelo do meu cliente. Com a espátula é ótimo, porque eu consigo movimentar a espátula para lhe dar a proximidade que necessito. Não se esqueçam que fazer uma descoloração, esticar produto, é a mesma coisa que ter um carro sem gasóleo e tentar que ele ande, está bem? Portanto, não estou a dizer com isto que nós agora temos que, não é, que vamos gastar mais, mas o que eu quero dizer é que quando eu aplico, eu tenho que, não posso ver o cabelo, eu tenho que ver a descoloração. Se eu ainda vejo cabelo, é sinal que não tenho produto suficiente. Não se esqueçam que e acontece, durante o tempo de pose, vão ver que há zonas que parece que nem sequer, com o passar do tempo, que parece que nem sequer levou com o produto. Isso tem a ver com o facto de terem esticado o produto.
Eu espero que me estejam a ver, que eu estou um bocado torcida. Amanhã não posso da cervical, só para poderem ver. Voltamos então, vamos ao lado que nos falta. E continuamos a nossa colheita super fina, em transparência e tricotados finos para o lado seguinte. Esta técnica ou este movimento e estas secções nós podemos fazer, como eu já tinha referido, 3, 4 ou 5, vai depender da densidade do cabelo, vai depender de quanto claro a cliente deseja e, acima de tudo, também vai depender depois de como é que vão processar o resto do aclaramento. Também há clientes que querem no final um aclaramento tão acentuado, portanto aqui exagerar um bocadinho mais também não é que vai fazer a diferença. Além disso, depois também têm que contabilizar que vão, em princípio, conto eu, não é? Matizar, tonalizar, podem sempre depois também esfumar um pouco esta zona do crescimento, se assim o entenderem, por isso podem aqui sempre ajustar de acordo com o que é desejado. Aqui. Só dobrar um pouco mais para a Dona Sheila não ficar totalmente às cegas, senão daqui a pouco está a dormir. Além disso, quando fazem esta dobra, que eu fiz agora aqui, quando forem para tirar as pratas é só puxar pela dobra. É super fácil. Novamente. E pronto, e agora já não vou usar a espátula, porque agora já não estou aqui a amassar o nariz da Dona Sheila, então vou colocar diretamente. Regra geral, nesta parte da zona do crescimento, eu até porque posso trabalhar com a trincha na horizontal, mas depois nesta zona, para criar um efeito de melhor precisão da aplicação, coloco a trincha na vertical e torna-se mais fácil também de controlar. Imaginem que a vossa prata, que a vossa madeixa de secção que é muito grossa, muito espessa, vá, e que não têm a certeza se está bem aplicado. O que podem sempre fazer é ter um pente de corte junto de vocês e antes de avançar penteiam, veem se tem alguma área que ainda precisa de reaplicar e reaplicam. E já está. Eu sou apologista que nós neste processo devemos de dar tudo. Se nós tivermos um aclaramento perfeito, iremos ter menos dificuldades na fase da tonalização. Se não temos um aclaramento perfeito, o que vai acontecer é que vamos ter que dar mais 2 voltas e muitas vezes a tonalização, como vocês sabem, é uma maquilhagem para nós camuflarmos o que ficou. Muitas vezes, se o cliente não tiver os cuidados devidos em casa de manutenção, irão voltar a reaparecer. Por isso, pontos aqui a ter em conta a qualidade do cabelo, um aclaramento perfeito. E quando eu digo perfeito, não quero dizer que tenham que ficar os cabelos todos brancos. Se eu vou trabalhar para uma morena iluminada, a minha altura de tom tem que ficar entre um 7 e um 8 ou um 6. Se a minha cliente quer um platinado, então aí sim eu tenho que garantir que ele fica o mais aclarado possível para garantir realmente aquele platinado por mais tempo. Eu já vou aí ver as perguntas que me foram fazendo, porque já vi que tenho algumas.
Quais são os trabalhos que gostam mais de fazer? Explorações totais, balayages ou ombrés, ou uma deixa clássica? Não é o que o cliente procura, o que mais vos dá gozo fazer, porque o que o cliente procura nem sempre é o que nós gostamos mais de fazer. Ok, então aqui tenho uma, duas, três, posso decidir fazer mais uma ou duas secções. Se é muito larga, já sabem, dividem ao meio e bora lá. Então, o Fausto, olá Fausto, não apanhou de início. Ok, de início, para permitir um aclaramento perfeito, que o louro fica já numa direção de louro frio, a minha recomendação é utilizar uma ferramenta secreta que se chama Bleach and Tone. Bleach and Tone é esta caixa que nós temos, que no topo da caixa está identificado pela letra B, e existem dois, o Bleach and Tone, o Cool Aditivo, que é o aditivo frio, ou o rosé. Normalmente, quando queremos um resultado frio, como é óbvio, o Cool. No meu caso, eu estou a trabalhar com exploração a 7 volumes. Vocês sabem que eu gosto imenso de trabalhar sempre com a volumagem mais baixa de exploração. É mais lento o processo, mas o aclaramento é muito mais, como diria alguém que eu conheço, espetacular. E, portanto, além disso, nós também estamos a garantir que o aclaramento, sendo dos mais espetacular, ficará uma matização ainda mais espetacular. Então, super importante também é a aplicação, a colheita. Neste caso, eu poderia estar a trabalhar em véus, mas eu estou a trabalhar em tricotados super finos, mas em back-to-back. Vou trabalhar mais esta prata e deste lado e depois vou avançar para o resto do meu triângulo. Se quiserem ver como é que eu fiz as minhas secções, já sabem que os nossos diretos ficam guardados na página, podem sempre depois ir ver como é que foram feitas as minhas secções, que também fui dando algumas dicas. Atenção que não são nem certas nem erradas, são aquelas que eu me sinto mais confortável e que eu sei que não dão margem para erro, está bem? Porque há imensas divisões, secções, mas nós temos que ir sempre por aquilo que nos faz, que nos é mais confortável. Escolhi foi um cabelo muito comprido. Podia ter feito uma versão mais curta, mas eu gosto imenso de ver este tipo de técnicas nestes comprimentos, e como a minha anterior, que eu já tenho ali pronta para vos mostrar depois, porque não iríamos ter tempo para vos mostrar, já está, tem o mesmo cabelo, portanto fui buscar exatamente uma Sheila Gênia. Ok, imaginar que eu agora decido que a partir daqui eu já não quero fazer mais back-to-back, ainda me sobra o resto do triângulo, sim? Então, neste resto de triângulo, agora o que nós vamos fazer será, vamos tirar um véu ligeiramente mais largo do que as nossas divisões que estivemos a fazer, e depois o que nós vamos fazer será recorrer ao secador. O secador para lhe tirar os baby hairs, podem fazer com ripado. Eu, por exemplo, na outra cabeça académica que vos vou mostrar, fiz com ripado, porque não tinha o secador aqui comigo. É horrível porque demora imenso tempo a desembaraçar. O meu ripado não é um ripado e mesmo assim numa cabeça académica quase que arranco o cabelo no final. Gosto muito mais de trabalhar com hair touch. O hair touch podem trabalhar de duas formas. Vou só aqui subdividir outra vez porque quero que aqui fique uma área sem nada. E podem trabalhar dando o vento
pela parte de cima, em que vai baixar os cabelos para aqui, para esta parte que nós agora isolamos, ou por a parte de baixo. Qual é a diferença? A diferença é quando eu faço pela parte de cima e coloco depois a prata, ele vai ficar muito mais junto ao crescimento. Quando eu dou o calor pela parte de cima, exato, o calor neste caso do vento. Quando eu dou por baixo, eu vou ficar mais afastada, porque os cabelos já ficam aqui e acabam por me afastar mais, tá bem? Como é que nós podemos fazer? Vento frio, eu gosto imenso de trabalhar com este secador porque dá-me margem, ou seja, agora está no frio, agora tenho no quente porque está com as luzes vermelhas acesas. Quando eu não quero que ele fique no quente, eu tiro os vermelhos, portanto, e acabo por quando ligo, ele fica trancado sempre no frio. Não é como aqueles secadores que ligamos, depois às tantas já estamos a clicar nos dois botões, é ótimo. Além disso faz pouco barulho, além disso é super leve, além disso é super fácil. Não estou a vender secadores, mas realmente é a melhor coisa que podia ter acontecido. Ok, então, forma. Pegamos na nossa madeixa, super importante, se vamos trabalhar hair touch, o ideal é que o cabelo esteja liso. Se for um cabelo encaracolado, convém alisar previamente. Temos que pentear o cabelo para alinhar todos os fios, pegar na madeixa na ponta e o calor nós vamos dar, não é aqui como estamos a dar, não estamos a fazer pré-secagem, nós vamos dar o calor junto ao couro cabeludo e depois quando começa a soltar é que vamos devagar começando a deslizar. E se repararem, o que me acabou de acontecer foi que o último aclaramento que eu fiz, da última vez, ele aparece. Ora, vou só colocar aqui na gaveta, para não cair ao chão. Quando fazemos o vento por cima, o que acontece? Quando eu coloco a prata, eu empurro os baby hair e por isso é que ele me vai ficar mais junto ao crescimento. Faz sentido? Escreva no chat, que eu já vou ver tudo. Seguinte, igual um véu fino. Deste véu nós vamos subdividir. Novamente, touch, crescimento, e só quando larga é que vai para a ponta. Super importante levantar ligeiramente a madeixa, porque se o cabelo for como o meu, por exemplo, que é muito inteiro, quando nós levantamos a madeixa, nós estamos-lhe a mudar aqui a forma, então também obriga a que hajam mais cabelos para cair. Queres um secador igual, Fausto? Pois não sei. Você já não sabe. Ai, não é o Fausto, é. Ai, pois, Lídia, é assim mesmo, Lídia. Boa, boa. Que eu vi Fausto escrito azul. Boa, Lídia, é esse mesmo. Bora pedir ao Fausto o secador. É merecido. Prenda danos. Um bocado de alfatela, prenda danos, mas pronto. Pedido prenda danos, um material para trabalhar.
E assim eu continuo na mesma, eu estou a fazer véus, continuo na mesma, ou algo que eu não gosto de fazer, que é isto, continuo na mesma a fazer bem junto ao crescimento, mas estou a dar mais espaçamento. Podíamos estar a ripar, está bem? Ao ripar, iríamos estar a afastar mais. Eu prefiro fazer a técnica Hair Touch e se eu quero afastar, em vez de colocar tão cá em cima, coloco mais abaixo e controlo. E não fica tão difícil. Acho que hoje em dia o cliente não tem que sofrer para ser belo. Ou pelo menos tentar que sofra o menos possível. Voltamos a subdividir. Voltamos novamente à técnica. Vemos a minha anterior, claramente que está aqui. Vamos a colocar. E terminamos com a última. Caso desejassem um efeito mais subtil, o último triângulo não faria. Cubo, se tiverem a certeza, ou quando vou soltar agora a minha parte frontal, o que é que vai acontecer se eu fizer a última? Isto são coisas, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Temos que avaliar se quando eu vou fazer a última, se eu vou ter cabelo do outro lado, da parte de trás, que me vá depois cobrir. E no meu caso em específico, como eu fiz a técnica de seleção desta forma, se recordam no início, para quem está comigo desde o início, eu posso perfeitamente fazer a última. Porquê? Porque eu salvaguardei que há uma parte da parte superior que vai cobrir, ou seja, que vai ficar por cima desta. Então, subdividir, novamente, secadores. E é incrível como não estive a treinar, já tinha feito a mesma técnica, acabei de a fazer com as mesmas divisões, ou seja, com a mesma seleção e deu-me exatamente o mesmo aclaramento. Daqui para trás já não tenho. Portanto, imaginem, isto quer dizer que quando nós fazemos desta forma as nossas divisões, quando o cliente volta, é super fácil de encontrar os aclaramentos anteriores. Que às vezes também me perguntam, então como é que tu procuras? Cá está. Depende da técnica usada. Claro que quando eu faço uma freehand é difícil de encontrar, não é? Aí eu já trabalho um pouco porque o cabelo me vai dando quando selecionamos. Mas esta técnica, com hair touch, mesmo fazendo por toda a cabeça, é super fácil. Sabendo as divisões, seja seguindo o mapa que foi efetuado anteriormente das nossas divisões e seguindo depois a técnica, super fácil de encontrar. E cá está. Dos lados seria exatamente da mesma forma, portanto, se eu fiz 4 pratas na zona frontal, faria 4 pratas nos lados. Por outro lado, também poderia trabalhar com a técnica Hair Touch depois das 4 pratas, ou imaginem que o cliente tem muitos cabelos bebés na linha do contorno, porque uma das coisas que às vezes também temos que ter em atenção é no nosso, vou só isolar aqui, no nosso contorno, às vezes as clientes têm muitos cabelos pequenos
estarmos a aclarar estes cabelos, porque se eu for levantar e se fôssemos fazer um tricotado fino, o que é que eu vou apanhar como primeira linha? Vou apanhar os cabelos bebés. Eu odeio ver os cabelos pequeninos, loiros, todos rebeldes. Então é mais confortável quando o cliente de lado, que não é o caso da cabeça, não é? Porque a cabeça vê-se perfeitamente que não tem cabelos bebés, mas é muito mais confortável para vocês se de lado, se tiver muitos cabelos bebés, cria um efeito muito mais harmonioso, não fica igual a este, não fica, mas conseguimos um bom resultado, que é trabalhar hair touch logo de início. Porquê? Porque vamos tirar estes cabelos bebés, eles ficarem naturais, são muito mais fáceis de controlar do que quando os aclaramos. Então acaba por criar um efeito também bastante harmonioso. E não faz falta, porque se eu tenho muito mais impacto, o objetivo de um face framing ou de um money piece é que eu comece com o mais claro e depois vá a cor difundindo conforme tenho um aclaramento. Então trabalha super, super bem. Por isso a minha recomendação é, nesta cliente, na Sheila, perfeitamente bem, poderíamos voltar a fazer os tricotados sem qualquer problema, porque ela não tem esta nascença com muitos cabelos bebés, com muitos cabelos rebeldes e pequeninos. Se a vossa cliente tem estes cabelos bebés, a minha recomendação, vale o que vale, é hair touch para os arrumar. Sim? Não vou fazer para não demorar mais tempo, já estamos há 1 hora, mas esta seria a minha explicação, porque na realidade é recriar exatamente o que eu recriei na parte superior. Então, recapitulando, para aclaramentos perfeitos, Blonde Me com Bleach and Tone, para quem acaba de se juntar. Bleach and Tone é o único produto que pode ser misturado com uma descoloração. Tem pigmentos que estão microencapsulados, que só começam a reagir e a revelar-se quando estão em contacto com o pó descolorante. Não vale a pena estarem a trabalhar misturado com loção ativadora, porque não irá funcionar, está bem? Não me venham dizer que funciona. Já testei, não funciona. Apesar de eu estar cá há pouco tempo, já tinha testado antes, portanto não funciona. Agora, é importante para não comprometer o vosso aclaramento, mas ao mesmo tempo conseguirem, porque eu trabalho de descoloração a 7 volumes, mas para conseguirem realmente um efeito de aclaramento super, super platinado, a minha recomendação será trabalharem com 1 ou 2 gramas para cada 35 gramas de descoloração e 7 volumes e o rácio de mistura 1+2. Preparados para ver o resultado final? Antes de vermos o resultado final, que já ia mostrar, vou só ver se há perguntas. É importante também, porque entretanto estive ali a trabalhar a cor. Faço aqui um repasso rápido no Instagram. Ainda continuo a adorar fazer aclaramentos, é super desafiante. Além disso, o facto de estarmos a trabalhar, viram, eu não fui em momento algum ver como é que está o cabelo, não estou nada preocupada. Sei como é que vai ficar, sei que a resistência do cabelo está perfeita. Não se esqueçam que este cabelo já foi previamente aclarado. Bem, aliás, via-se perfeitamente agora quando estava ok. Já cheguei cá em cima ao Bruno, portanto era a partir do Bruno e não tinha mais questões. Ok, então agora vou aqui ver. Ofereceu uma de frigideira da Tefal nos anos. Oh, Olivia, que horror. Fausto, não está bem. Então, vamos aqui ver só no Facebook se temos. Fica bem claro a 7 volumes, sim, Marta. Tem é que ser, como eu expliquei, uma boa aplicação. Se fizer madeixas grossas em profundidade, não vai ter um bom aclaramento. Se as pratas tiverem tipo Dom Rodrigos, que andaram na guerra e dobra e fica tudo amarrotado, não vai ter um bom aclaramento. E se não fizer um bom depósito, não vai ter um bom aclaramento. Portanto, estes são os truques. A volumagem baixa, a diferença é que o processo é mais lento, mas o aclaramento, ou seja, o controlar do fundo de aclaramento, que é os alaranjados ou os amarelos, vão ficar mais equalizados e menos evidentes. Pensar que quando nós fazemos uma descoloração a alta volumagem,
é como um carro a alta velocidade. Chega rápido, mas pode não chegar em perfeitas condições. Então, temos que olhar, eu não devo falar isto porque eu às vezes, mas eu ponho o limitador. Então, nós temos as nossas alturas de tom e temos os nossos fundos de aclaramento que estão presentes. Quer dizer, quando eu utilizo uma descoloração com uma volumagem muito alta, como por exemplo 30 volumes dentro da prata, ele vai-me passar da altura de tom em que está rapidamente a um 10, mas depois ele vai-me ficar num fundo de aclaramento laranja ou amarelo, alaranjado ou amarelo. Então, para garantir que eu tenho realmente um aclaramento perfeito, eu tenho que fazer uma volumagem mais baixa, é mais lento, mas quer dizer que quando o processo de descoloração começa a funcionar, ele vai passar da altura de tom correspondente e vai limpar o fundo de aclaramento que tem correspondente e sempre assim sucessivamente, tá? E aí eu vou ter um aclaramento muito mais perfeito. Mais coisas. Poupa muita fibra, sem dúvida. Fausto, a 20 ou a 7? Então, nós a 20 volumes, o que acontece, se nós pudéssemos fazer metade da... Nós no cliente não podemos, não é? Não devemos, porque é o nosso cliente. Mas se nós fizermos a 7 volumes, a mesma, ou seja, duas pessoas a trabalhar igual, gêmeas, dois Faustos, por exemplo. Então, Fausto a trabalhar a 7 e Fausto a trabalhar a 20, vamos ver que do lado dos 20 volumes nós vamos ter um resíduo um bocadinho mais amarelo. E vamos ver que a fibra fica realmente um bocadinho mais debilitada. Não quer dizer que não se consiga, fica perfeito, a coesão do cabelo, a resistência está ótima, mas isto é o que acontece. Nós podemos trabalhar a 20, realmente quando queremos acelerar um bocadinho o processo, ou quando estamos perante um cabelo que é mais espesso e que nós temos algum receio que não chegue lá. Mas, por regra, a 7 volumes chega. Ok? Mais perguntas? Fausto, secador para a Lídia, por favor. Maria Henrique, se o bleach então funciona com qualquer descoloração, e eu não misturaria tecnologias. Nós testamos, o laboratório testa para trabalhar os produtos com as marcas correspondentes. Blonde Me com Blonde Me, porque eu, por exemplo, até podia pegar no oxidante, por exemplo, de Igor Royal, mas o que eu tenho de nutrientes e de tratamento nesta loção ativadora não é o mesmo que eu tenho em Igor Royal e não deixam os dois de ser da Schwarzkopf. Então, isto quer dizer que o bleach então, como trabalha num processo de descoloração, é possível que funcione, mas pode ser aqui ter alguma incompatibilidade e danificar o cabelo, está bem? Porque eles não estão, ou seja, ele não foi pensado como Fiberplex. Eu, Fiberplex, posso utilizar Fiberplex em mistura de qualquer marca. Porquê? Porque ele foi testado dessa forma. Bleach, então, não. Portanto, vocês são livres de inventar o que quiserem inventar, mas a minha recomendação é não inventem o que já está inventado. Façam as regras de mistura. Isto são reações químicas, são produtos químicos que estão em contato com o cabelo e com a pele e não vale a pena perder clientes só porque se danifica cabelos ou se agride a pele. É a minha recomendação. Segundo ponto, exatamente, Graça, baixa volumagem, maior segurança. Boa, é isso mesmo. Obrigada, António. Até para receberes um prémio. Ok, então, mais perguntas? Estamos quase na fase final. E por isso é o momento. Vou então mostrar uma das mais-valias dos aclaramentos é nós podermos pentear o cabelo, secar o cabelo liso e... desculpem, não estão a ver nada, não é? Porque não é este lado. E vermos que temos um aclaramento super perfeito, sem manchas. Estava a brincar. Então, uma das mais-valias e das vantagens é quando nós terminamos um aclaramento, uma balayage, um ombre, umas madeixas clássicas, o que quiserem,
O ideal é secarem sempre o cabelo ao vosso cliente para ver se há manchas. Porquê? Porque se o cliente hoje até pode sair do salão com ondas, que é o caso do outro lado, mas se é um cabelo como o meu, eu não vou andar todos os dias com ondas, não é? Portanto, estão a ver que eu ando com ele liso. Então, se eu tenho manchas, não vai ter um aspecto harmonioso e o cliente não se vai sentir confortável. Então, é sempre preferível nós primeiramente secarmos o cabelo liso para podermos mostrar ao nosso cliente que realmente ele pode secar liso ou pode secar encaracolado e vai ter sempre um resultado perfeito. Então, para o lado que eu penteio, eu nesta técnica aqui fiz os lados, está bem? Para podermos também ver e vê-se que temos um aclaramento perfeito. E foi feito a correr. Do lado oposto, as ondas, normalmente é o que os clientes procuram, não é? Nós fazemos estes efeitos porque os clientes querem criar este efeito dimensional e, portanto, vá lá. O cabelo foi só lavado, não tem tonalização, tá bem? Foi só lavado com shampoo. Lavei com o shampoo de Faberplex, por acaso, que era o que eu tinha na minha zona de tratamento naquele momento. Foi também tratado com Faberplex, se bem que a minha recomendação quando é num cliente é fazer todo o tratamento com Blooming. Eu hoje, como estive fora, tenho tudo no meu armazém, que é um armazém de 4 rodas com um motor e que tem alguns bancos, e portanto foi chegar, começar logo a fazer a aplicação, lavar, tratar, jantar e para estar aqui. Portanto foi um pouco em tempo recorde, 7 volumes em tempo recorde e espero que gostem. Conseguem ver bem a cor? O aclaramento neste caso, não é a cor. Super giro. E aqui temos Money Piece, Baby Lights, Hair Touch. Fizemos aqui a mistura dos três. Criámos este efeito do contorno super ligeiro, super suave, ao mesmo tempo super claro. É uma cabeça académica com uma direção acobreada, portanto, que também normalmente são as mais difíceis para aclarar, sem tonalizar, sem matizar. Espero que gostem. O meu muito obrigada. Este é o nosso último direto, está bem? Entretanto, para a semana estarei de férias, volto daqui a 3 semanas, quer dizer, 4 semanas, porque entretanto são 3 semanas de férias, mas já sabem, à distância de uma mensagem, à distância do telefonema, porque nós continuamos sempre ligados. Beijinho muito grande e uma boa noite.